Olá pessoal, professor Denis Rocha, mais uma aula aqui sobre regra de 3, agora a regra de 3 composta, né? Então a regra de 3 simples é quando envolve apenas duas grandezas, e a regra de 3 composta é quando envolve mais de duas grandezas, né? Nesse caso a gente tem uma olaria que produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias trabalhando 8 horas por dia? Então aqui eu preciso avaliar quais são as grandezas que nós temos no problema. Então 1.470 tijolos, então eu sei que o número de tijolos é uma delas. Depois eu tenho o tempo que está dado em dias, então eu posso colocar o número de dias. E também eu tenho a carga de trabalho diária, que é de horas por dia. Então, horas por dia. Bom, nesse caso ele fala que 1.470 tijolos são produzidos em 7 dias e trabalhando 3 horas por dia. Depois, quantos tijolos produzirá em 10 dias? Então, quantos tijolos? Eu já sei que o nosso X está aqui. Produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Bom, naturalmente, avaliando aqui, em mais tempo, mais dias, né, e mais horas por dia, é natural que aqui o número de tijolos aumente, né? O que a gente precisa fazer na regra de 3 composta é avaliar a grandeza que tem a incógnita, ou seja, o que eu preciso descobrir, com as outras duas grandezas que aparecem. Então, vou imaginar o seguinte, pensando que eu poderia ter horas por dia fixos, então eu teria só tijolos e dias, certo? Então aqui, se eu fixo o número de horas por dia, eu tenho só tijolos e dias. Então eu verifico. Se 1.470 tijolos foram feitos em 10 dias, em 7 dias, se eu aumento o número de dias para 10, o que aconteceria com o número de tijolos? Também aumentaria. Então, essa grandeza, o número de dias, é diretamente proporcional ao número de tijolos, tá? De forma análoga, eu vou fazer a comparação agora, esquecendo os dias e comparando, então, o número de tijolos com horas por dia. O que acontece? Nesse caso, eu sei que o número de horas por dia aumentou de 3 para 8. O que vai acontecer com o número de tijolos, então? Também vai aumentar. Então, essa grandeza, as horas por dia também são diretamente proporcionais ao número de tijolos, tá? Bom, nesse caso, o que vai acontecer? Como as duas grandezas aqui são diretamente proporcionais ao número de tijolos, eu vou montar a proporção exatamente como está aqui. Então, eu sei que 1.470 sobre x vai ser igual a 7 décimos vezes 3 oitavos. Então, aqui eu sei que eu tenho uma multiplicação de frações e não dá para simplificar. Então, vai ficar 1.470 sobre x é igual a 21/80. E aqui eu vou fazer a multiplicação cruzada. Vou aplicar o teorema fundamental das proporções. Então, 21 vezes x dá 21x. É igual a 1.470 vezes 80. Vamos fazer essa conta. 1.470 vezes 80. 2 zeros aqui ou abaixo. 7 vezes 8 dá 56. 8 vezes 4, 32, com mais 5 dá 37. 8 vezes 1, 8, com mais 3, 11. Então, deu 117.600. Então, 21x é igual a 117.600
E aí, então, eu sei que x vai ser igual a 117.600 dividido por 21. Então, aqui nesse caso, o 117 vai dar 5 vezes. Aqui dá 105. Se eu subtraio, eu tenho 12. Abaixo 6. Agora vai dar 6. 6 vezes 21 dá 126, não sobra nada. 2 zeros aqui, vem direto para cá. Então, nesse caso, eu sei que o número de tijolos seria 5.600. Tá? Então, ó, mais uma retomada. Aqui a gente falou no início que como a gente vai ter mais dias de trabalho e mais do que o dobro de horas trabalhadas por dia, é natural que o x seja um número maior, tá? Tudo bem? Então, esse era o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui. Vamos fazer mais um aqui para completar. Bom, 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Então, eu tenho aqui o número de pedreiros que vão trabalhar para fazer esse muro. Eu tenho o comprimento do muro, né, que foi dado em metros. E eu tenho também o tempo, que foi dado em dias. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu sei que 80 pedreiros, 80 trabalhadores, fizeram 32 metros de muro em 16 dias. Tá? 80 pedreiros, 32 metros, 16 dias. Quantos pedreiros, então, eu tenho a minha incógnita aqui, que é o x, serão necessários para construir 16 metros em 64 dias? Então, vamos avaliar agora as grandezas. Primeiro, eu vou esquecer o tempo e vou pensar, se 80 pedreiros fizeram um muro de 32 metros, se eu estou diminuindo o número de pedreiros, o comprimento do muro, eu também vou diminuir o número de pedreiros. Serão menos pedreiros necessários. E agora, eu avalio novamente aqui pedreiros em relação aos dias. Se 80 pedreiros fizeram esse muro em 16 dias, se eu tenho que aumentar o número de dias, eu posso ter menos pessoas trabalhando, né? Então, o que eu faço? Eu sei que aqui eu estou ampliando o prazo para a construção do muro, então eu não preciso de 80 pessoas, eu preciso de menos pessoas, tá? Bom, relacionando aqui, o que eu encontrei? Primeiro, se eu esquecer os dias, né? Diminui o comprimento, diminui o número de pessoas. Então, aqui, diretamente proporcional, menos e menos. E o tempo em relação aos pedreiros, eu tenho negativo e positivo. Então, aqui é inversamente proporcional, né? O número de pedreiros é inversamente proporcional ao número de dias, tá? E para montagem, então, como essa daqui é inversa, ela que vai inverter na proporção. Então, eu tenho 80 sobre x é igual a 32 sobre 16 vezes 64 dividido por 16.
que aqui era 16 para 64, mas como ela é inversamente proporcional, eu vou fazer a inversão dessa fração. E aqui eu tenho possibilidade já de cara de verificar que 32 dividido por 16 dá 2 sobre 1. 64 dividido por 16 dá 4 sobre 1. Então, fiquei com 80 sobre x é igual a 2 sobre 1 vezes 4 sobre 1. Então, 80 sobre x é igual a 8 sobre 1. Na verdade, o 1 é elemento neutro da divisão, não precisaria aparecer aqui, né? E, como falei anteriormente, sempre importante quando a gente consegue enxergar aqui uma simplificação. Por exemplo, posso simplificar a fração, mas nesse caso não dá, ou posso simplificar numerador com numerador ou denominador com denominador. Aqui 88 eu vou dividir por 8 dos dois lados. Esse 8 aqui vai dar 1 e o 80 vai dar 10. Então, eu fiquei com 10 sobre x igual a 1. E aqui, x está dividindo, passa multiplicando. X vezes 1 dá x igual a 10. Então, aqui, o que eu estava descobrindo era o número de pedreiros. Tá certo? Porque a gente tem um prazo muito maior aqui, né? 4 vezes maior. Então, eu não preciso... E o muro também é a metade. Então, eu não preciso ter 80 pessoas. Eu posso ter apenas 10, que vai dar para fazer numa boa esse muro. Tá bom? Então, é isso. Qualquer comentário aí, dúvida, por favor, deixe registrado aí nos comentários. E sugestões também para outros vídeos, outros temas. Tá legal? Espero que tenham gostado, aprendido bem aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!